Como é que surgiu um pouco o teu interesse por esse tema de a vigilância punitiva, que também é um tema muito atual nesse momento que nós estamos vivendo? É um tema que aparece na mídia, pipoca de várias maneiras diferentes. Bom, Oscar, esse tema é fruto de 2 momentos, né? O primeiro momento foi um questionamento que surgiu na minha experiência como psicóloga escolar, em que eu recebia muitos encaminhamentos de crianças diagnosticadas pelos professores como crianças ditas indisciplinadas ou com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH que nós conhecemos, né? E, num segundo momento, foi o tema que me chamou mais atenção e, portanto, levei para o mestrado, né? Foi o tema de pesquisa. E, durante a pesquisa, pude perceber que era uma questão muito mais grave, né, do que parecia lá na minha realidade enquanto psicóloga de uma escola de educação infantil do ensino municipal. É um tema hoje que chama a atenção da área médica, né, e de outras diversas áreas, como a psicologia, a educação, a neuropsicologia, a neurologia, a psiquiatria infantil. Por quê? Né? Porque estamos acompanhando a era do tudo ao mesmo tempo agora, como você disse no início das entrevistas. É uma pressa, é um aceleramento desse crescimento, né, da infância, desse desenvolvimento em relação à alfabetização, à produção, né? Existe muito mais agora que as crianças produzam desde muito cedo, né? Reflexo também de uma necessidade de ampliação que nós tivemos aí a partir da lei de 9 anos. E por que patologização e medicalização escolar? Né? Porque muitas vezes nós percebemos que os neurologistas diagnosticam as crianças com transtornos a partir de um diagnóstico puramente pedagógico, né? Então, é muito mais delicado um relatório de um professor do que parece, visto que muitas das questões levadas aos consultórios médicos são questões subjetivas, né? De avaliação apenas de um professor da sala de aula. E essa criança chega, então, acompanhada dos pais, com alguns sintomas ou algumas observações, né? E aí vem acarretando, então, nesse crescimento da medicalização da infância. Então, primeiro a criança é patologizada, né? É levantada nela algumas patologias, o que acaba levando a medicalização. Então, a medicalização é a consequência da patologização. A medicalização seria, então, esse ato de transformar questões sociais em questões médicas. E essa medicalização é vista hoje como um problema de saúde pública também, porque os dados mostram que crianças muito pequenas já são medicadas muitas vezes sem cautela nenhuma, e são medicamentos controlados, medicamentos de faixa preta, medicamentos ditos como psicotrópicos, né? E passam, às vezes, a infância toda usando o medicamento sem um diagnóstico consistente, né? Um diagnóstico puramente pela observação. Bom, se por um lado nós temos aí uma necessidade do tudo ao mesmo tempo agora, né, em que as crianças passam por um momento em que não é mais só ir para a escola, né? As crianças têm uma agenda lotada, têm diversas atividades, né, desde muito cedo. Por outro lado, exige também que a criança seja passiva, controle o seu comportamento, né, e que se mantenha disciplinada em sala de aula. Então, parece que está havendo uma contradição aí, né? Então, por um lado, exige-se que a criança seja mais ativa, e, por outro lado, exige que essa criança controle essa superatividade,
porque senão ela pode ser diagnosticada como hiperativa. E você vê que existe um processo crescente das pessoas tomarem consciência dessa questão? Sim, existe inclusive uma mobilização do Conselho Federal e Regional de Psicologia, né, que estão muito atentos em relação a isso. Vários congressos, inclusive no dia da luta da educação inclusiva também foi levantada essas questões. É uma questão mundial, né, mas nós temos uma política educacional, inclusive até em relação à saúde, que no Brasil existe mesmo essa falta de cautela em relação aos diagnósticos, né? Um diagnóstico dessa natureza deveria surgir de uma equipe multidisciplinar e não apenas de um profissional, né? A partir de vários focos, de vários olhares, aí sim nós teríamos certeza de que a criança possui algum transtorno. Quer dizer, na verdade, você sente que existe o caminho, qual seria, na verdade, para tentar reduzir essa questão que você coloca, em termos de um pensamento mais de curto prazo, porque esse número de atividades às quais a criança é submetida é cada vez maior, como você colocou. Sim, bom, uma mobilização das categorias, né? Um pensamento, então, colocando a criança como fruto de uma vivência histórica e cultural. Essa criança não é só um ser orgânico, não é só um corpo que anda, né? É um corpo que vivencia em seu meio questões socioculturais. Portanto, ela é fruto, então, de um sistema educacional que precisa ser analisado, né? E também a posição médica em relação a isso, né? É necessário uma união, na verdade, das diversas áreas, né? A saúde e a educação, de novo, né, se encontram aí, inclusive na dissertação, né, no livro, traz como um dos capítulos a questão da higienização e da eugenia, que é algo histórico, né, e que nós vivenciamos até hoje, claro que com outros nomes, mas não deixa de ser uma forma aí, por isso que a vigilância punitiva não deixa de ser uma forma de vigiar e punir, né, a medicalização. Então, a união das áreas, pensar, possibilitar ao professor um maior questionamento sobre isso na sua formação, né, porque inicia lá na formação, né, esses questionamentos, essa forma de pensar em relação ao aluno. Na verdade, então, é um dos grandes desafios, né, que nós temos a enfrentar. Além dos desafios sobre educação, que nós falamos aqui bastante, tem mais desse desafio. Fabiola, obrigado, então, por estar aqui com a gente, né? Conversamos, então, né, com a Fabiola Colombani Luengo, a vigilância punitiva, a postura dos educadores no processo de patologização e medicalização da infância. Fabiola, obrigado e obrigado pela paciência de esperar até agora. Tá bom? Obrigada.